Oremos. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aqui estão os teus filhos, Senhor, nesta manhã, com a tua palavra nas mãos. E rogamos mais uma vez que o teu Santo Espírito esteja presente, iluminando o entendimento de cada um de nós. Abençoa também as visitas que se encontram aqui em nosso meio. Quem sabe é um assunto até pesado para elas. Mas se elas forem sinceras, Senhor, não faça com que ela fique magoada, triste. Faça com que elas fiquem cada vez mais atenta, decidida ao lado da verdade. Abençoa a tua igreja de uma forma geral. Alcance a todos que se encontram aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, meus queridos, nós vamos aqui nesta manhã ter uma interpretação da besta de 7 cabeças e os 10 chifres do Apocalipse 17. Verso 8, com toda atenção. A besta que viste era, e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, e se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Verso 9. Aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, os quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. Verso 10. Dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Verso 11. A besta que era e não é, também é ele o 8º rei, procede dos 7, caminha para a destruição. Verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberam autoridade como reis e com a besta, durante 1 hora. Verso 13. Tem este um só pensamento, e oferece à besta poder e autoridade que possui. Verso 14 e último. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Pois o Senhor dos senhores é o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Meus queridos irmãos, você percebeu aí esse quebra-cabeça para lá e para cá, vai e não vem, desce e sobe, aquele moído todo? É muito complicado explicar isso aí, né, irmão? Entender, quer dizer, é difícil entender isso aí. Eu acredito que tem muitos irmãos, quem sabe 95 dos nossos irmãos da igreja mundialmente, talvez não entendam essa profecia como ela é. Precisa de muito estudo, precisa de muita oração, precisamos se envolver muito nisso aí para a gente entender. Eu acredito que vocês não aguentam mais o que a mídia vem trazendo para vocês nesses últimos dias a respeito do novo líder de Roma. Vocês que conhecem a verdade, eu acredito que vocês já estão quase enojados disso aí. Toda hora a mídia, só focalizando aquilo dali, focalizando, idolatrando, e cada vez mais a coisa é pior. Não é verdade? Mas hoje nós vamos tirar algumas dúvidas que tem na mente de algumas pessoas a respeito desse último líder de Roma que foi assumiu agora. Porque para muitas pessoas acha que ele é o último, por falta de interpretação correta. Por exemplo, meus irmãos, eu escrevi aqui alguma coisa aqui. Alguns tipos de interpretação não bíblico. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que foi o nome dos imperadores, esses 5 reis que caíram, que João estava falando. Por exemplo, algum deles como Augusto, Tibério, Cláudio, Calígula, Nero, e assim se vai. Mas outros acreditam que também eram administrações, aliás, administrativo de Roma, como a República, Consulado, Triunviratos, e assim por diante. E outros acham que são os 7 papas do tempo do fim. Outros acreditam que são os 7 papas do tempo do fim. Outros acreditam que são 7 reis e que já caíram 5 e ainda faltam alguns para se cumprir. Uns acreditam que começa lá do tempo lá do Egito. Acha que foi Egito, Assíria, Babilônia, que mais? Medopérsia e a Grécia. Olhando para esse lado aí, faz sentido. Só tem que não é ele. E nós vamos provar agora dentro da Bíblia
que as 5 cabeças, os 5 reis que caíram, não significa começando do Egito. Vamos agora uma chave bíblica para nós entendermos isso aí. Só para vocês terem uma ideia, meu querido. Quando Daniel teve uma visão da estalta, daquela estalta, qual foi o primeiro rei que ele viu? O primeiro reino que ele viu? Não foi o quem? Foi Babilônia. Daniel não falou do Egito. Daniel não falou da Síria. Embora foram nações perseguidoras que perseguiam o povo de Deus, mas Daniel, ele teve a visão de quê? Da estalta. Essa é a primeira chave. E você sabe qual é a outra chave que nós temos aqui? Apocalipse 17, verso 1. O que diz 17, verso 1? Olha só um pouquinho que o vento tirou aqui a folha. Vamos lá. Vamos ler o verso 1. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então, João não estava dizendo que aqueles 5 caiu, como muitas pessoas pensam. O anjo disse: vem que eu vou te mostrar. Eu vou lhe mostrar o julgamento. Então significa que esses acontecimentos deu-se após o julgamento de Roma. Está mais fácil de entender ou não? Vocês estão achando muito difícil? João não está dizendo que o anjo que estava com João chamou ele para ver em visão, assim como Apocalipse 21, verso 9 e 10 diz lá. O que diz? Vamos aqui só virar a página para você entender isso aqui, o 17:1. Vamos ler o 21, 9 e 10. 21, 9 e 10 diz o seguinte: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheio de últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva e a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia de Deus, da parte de Deus. Preste bem, o mesmo anjo mostrou para João o quê? Vem que eu vou te mostrar a cidade santa, futura, que vai descer do céu aqui para a terra. Esse mesmo João, esse mesmo anjo mostrou para João o quê? O julgamento da meretriz. Deu para vocês entenderem, meus irmãos? Então, contando hoje, quem são esses 5 reis que caíram, de acordo com a Bíblia? Vamos conferir, de acordo com o que nós já conhecemos algumas coisas. Interpretação bíblica: Babilônia, que foi a primeira parte da estalta que Daniel viu em sonho. O que foi mais? Pérsia, Medo-Pérsia, não é isso? Aliás, Babilônia, Pérsia, Grécia, o que mais? Roma imperial e Roma papal, que é Roma cristã. Então, esses 5 cabeças veio de lá daquela visão da estalta, até o julgamento de quem? Da prostituta. Até o julgamento ali. Você tem alguma dúvida sobre isso? Abra Daniel 7, 25 e 26. Você vai tirar sua dúvida agora. Se você tem alguma dúvida. Em nome de Jesus aqui ninguém não vai ficar com dúvida. É uma profecia simples de entender. Bem simplesinha. Não precisa fazer 7 cabeças, que é um bicho de 7 cabeças para entender. É bem simplesinha. É só nós pedir a Deus que faça entender. Daniel 7. Daniel 7, 25. Todo mundo encontrou? Vamos ser um pouco rápido, porque a hora passa rápido também. Olha o que diz aqui na língua já da minha Bíblia. Proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e as leis. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Pare aí um pouquinho. Nós sabemos que Daniel teve essa visão mostrando que aconteceu um poder perseguidor aqui, surgindo, que dominaria por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, que dá 1260 anos. Agora, olha o verso 26 para você ver o que aconteceria no final desse período. Verso 26, do mesmo capítulo 7. Mas depois se assentará no tribunal para lhe tirar o domínio, para lhe destruir e consumir até o fim. Então, o que foi que aconteceu?
Deus julgou. Ela foi para o tribunal. Foi julgada. Vocês estão dando para entender mais ou menos? Então, meus queridos, a chave que nós entendemos, a visão de Daniel. A estalta. Não fala da Síria, não fala do Egito, não fala de outra coisa. Está falando aqui desse grande período de perseguição que durou até quando? Vamos aqui. Quando foi que começou esse período perseguidor para o povo de Deus? Quando foi? 538 foi até quando? 1798. 1798. No dia 20 de fevereiro do ano 1798, o Papa Pio VI foi preso, mandado pelo Napoleão Bonaparte. E no dia 29 de fevereiro, aliás, no dia 29 de agosto de 1799, um ano e 6 meses após, ele morreu no cativeiro, morreu na prisão. Então, o que foi que aconteceu? Com 46 anos após, ou seja, de 1798 a 1844, o que foi que aconteceu? Aconteceu o julgamento dela. Quando ela caiu, ela foi julgada. Em 1844, o que foi que aconteceu? As 3 mensagens angélicas. Pregando, o povo, levantou-se um povo aqui na terra pregando as 3 mensagens angélicas. O que que diz? Vinde adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Caiu Babilônia. Então ela foi julgada. Talvez vocês dizem assim, não, mas tem alguma coisa que falta eu entender ainda. Tenha calma. Irmão, é muito difícil a gente entender tudo. É muito difícil. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que hoje a Igreja de Deus está vivendo o período do 6º reino, ou da sexta cabeça. Você sabia disso? Nós estamos no período de Roma ferida. Roma ferida. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 13, verso 13, verso 2, o que diz lá? Vamos lá rapidinho. Apocalipse capítulo 13. Olha o que diz aqui. Vocês encontraram aí? Apocalipse 13, verso 2. A besta que vi era semelhante ao quê? Leopardo, com pés como de urso e boca como leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então, meus irmãos, aqui no Apocalipse capítulo 13 está dizendo que esta besta é uma besta que parece com quem? Com leopardo. Por que parecer com leopardo? É a mesma besta do Apocalipse 17, sim ou não? Lá no Apocalipse mostra uma mulher montada numa besta, uma besta cheia de chifres, 7 cabeças, e aqui mostra uma besta saindo do mar, parecendo com leopardo. Eu quero dizer para vocês que é a mesma besta, é o mesmo poder. Por que no Apocalipse 13, verso 2, apresenta uma besta parecendo com leopardo? E por que no Apocalipse aparece uma besta com outras características? Preste atenção. O Apocalipse 13, verso 2, mostra aí que leopardo significa um animal o quê? Uma fera. Significa, esse verso 2 aqui, de acordo com o que nós vemos, o seu significado posso dizer, um animal sagaz, perseguidor e destruidor. Não foi isso? Não foi isso que aconteceu com Roma, perseguindo os cristãos do ano 538 até o ano 1798? Então, um animal sagaz, perseguidor e destruidor. Foi isso que Roma fez com os cristãos, que representa Apocalipse capítulo 13, verso 2. E Apocalipse 17, das características de quê? Volta para Apocalipse 17 novamente. Apocalipse 17. Irmão, se nós lemos aqui, Apocalipse 17, de 3 ao verso 6, a hora está vencida, não quero só citar aqui, nós vamos ver aqui o quê? Nós vamos ver aqui uma besta de cor escarlate. O que significa essa cor escarlate aqui?
significa que ela foi julgada, é a sexta cabeça, ela está fraca, ela foi julgada, e ela tem o quê? Culpa de sangue. O verso 6 diz que ela tem culpa de sangue, é por isso que ela é de cor escarlate. Ela foi julgada, foi condenada, ela tem culpa de sangue. E é esse período que nós estamos hoje. Roma fraca, ferida, sem o apoio dos governantes, dos reis do mundo inteiro. É por isso que João diz o quê? 5 caíram, e diz o que mais? Vamos lá no capítulo 17, o verso 8. A besta que viste era, e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Para só um pouquinho aqui. Ela era, e não é. Ela era e não é. Por que João está dizendo que ela era? Era por quê? Porque ela caiu. Ela caiu. No julgamento de 1844, ela caiu. E agora está dizendo que é por quê? Ela é acomodada, sem poder, como um passarinho cortado as asas. Vocês estão entendendo como é que é a história? Como um passarinho sem asa. Ela não tem poder. Ela está ferida, ela está doente. Ela está doente. Mas está dizendo aqui no final do verso 8, está dizendo o quê? Vamos ler o verso todo. A besta que vi era, e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujo nome não for escrito no livro da vida, desde a fundação do Cordeiro. Vendo a besta que era, e não é, mas aparecerá. E tem outra passagem na frente que diz que está para emergir do abismo. Aparecerá. Quando é que ela vai aparecer? É quando ela receber poder de todos os governantes, de todos os líderes políticos, dando a ela poder, assinando leis que vai abolir os mandamentos de Deus, está do lado dela, então ela vai ganhar poder do abismo, porque Satanás é quem está dando todo o poder. Vocês sabem que no Apocalipse capítulo 13, verso 2, que nós acabamos de ler, Satanás deu todo o poder, toda a sua força, e o seu trono deu para ela. Então essa ser que emergiu do abismo, que é Satanás, é quem vai dar todo o poder. Na hora que ela for restaurada, vou falar aqui no linguajar bem simples, na hora que conseguir assinar o decreto dominical, que todas as leis do mundo inteiro estiver assinado, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Ela recuperou a sua ferida, a sua chaga mortal. Aí nós estamos no período da 7ª cabeça do 7º rei. Alguém está pedindo a oportunidade, mas não dá tempo de jeito nenhum, a hora está passando. Então, meus queridos, nós estamos no período da 6ª cabeça, do 6º rei. Agora o 7º é quando ela for restaurada, quando ela for curada. E eu quero dizer uma coisa para vocês, o seguinte. Você sabe o que representa os 10 chifres dessa besta? Daniel 7 representava o quê? Aqueles 10 chifres do passado, de Daniel 7, representavam as nações da Europa naquele tempo. Então hoje, o que significa esses 10 reinos aqui da besta aqui? Os 10 poderes que vai, pode dizer assim, que é as nações do mundo inteiro, as nações políticas, religiosas, do mundo inteiro, que vai estar unido, dando poder para a besta se recuperar da sua ferida. François, por favor, François, coloca só aquele grafozinho aí, para a gente entender aqui. Eu quero só que os irmãos fiquem atentos, que para se cumprir as profecias, muito em breve, você não admire se esse último líder que foi eleito agora, Satanás possa invertir a sua maneira. Se esse líder chegue com umas características diferentes dos outros anteriores. Satanás tem poder para pegar esse último líder que entrou aí agora e fazer totalmente diferente dos outros. Ele vem num estado de simplicidade, renunciando à luxúria. Ele pode vir num estado assim de conquistar as nações. Certo? Você acredita que Satanás tem poder para fazer isso?
humanamente olhando, você pode ver nesse grande líder um homem muito simples. Não tem dúvida. Mas o que acontece, irmão, é que ele se tornou, pela Bíblia, ele se tornou, pela palavra de Deus, o representante número 1 de Satanás aqui na terra. Apocalipse capítulo 13, verso 2 fala isso. Lamentavelmente, ele caiu na cilada do diabo. É nosso irmão, é um ser humano, merece salvação? Sim. Nós devemos orar por ele. Deveremos orar por ele. Mas ele caiu, ele se tornou um instrumento número 1 nas mãos de Satanás. Ou então a Bíblia está mentindo. Ou então a Bíblia está mentindo. Então Satanás tem poder para fazer as coisas andar rápido, nesse desfecho final, fazer com que ele venha com características diferentes dos anteriores. O estado simples, humilde, abraçando os pobres, os aleijados, ajudando as pessoas, com as características que conquista todas as nações. Até os evangélicos que dizem que tem a verdade e não tem. Devemos ficar muito atentos a essas coisas aí. Então, o que representa essa besta representada por leopardo? Que está no Apocalipse 13. A besta que vi é semelhante ao quê? Ao leopardo. Vamos aqui, assumindo aqui bem rápido. Representa a maneira feroz como a besta atacou no período de 1260 anos, do ano 538 ao ano 1798, quando ela foi julgada. Vamos lá, Françoel, passa aí outra. Olha o que diz aqui em Daniel. Diz que surgiria esse poder que perseguiria os santos do Altíssimo por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E o que acontece aqui? Embaixo também no verso Apocalipse 12, 6. E a mulher fugiu para o deserto, para onde um lugar que havia sido preparado por Deus para que ali se sustentasse durante 1260 dias. Nós sabemos como o Apocalipse é um livro simbólico. Dias aqui representa o quê? Anos. A igreja de Deus ficou sem organização, sem templo, sem igreja. As pessoas se reuniam onde? Nas cavernas, nas montanhas, lugares desertos desse mundo. Por quê? Porque Roma dominava com mão de ferro. Tinha que obedecer a Roma. E daí por diante, vamos lá. O que é que diz aí? Apocalipse 17, né? Em sua testa havia esta inscrição, mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. E ela foi julgada quando? 1798 a 1844. O que mais? Mas o que foi que aconteceu? Surgiu uma voz no céu, ou seja, o povo de Deus se levantou dizendo o quê? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E aí diz o quê? Caiu Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria e da sua prostituição. Caiu Babilônia. Terminou, Françoel? Sim. Tem esse outro aí, né? Adiante, Françoel, nós estamos muito atrasados, doente aí. O que é que significa esse carneiro aí? Esse carneiro com 2 chifres, mas falando como dragão, que está em Apocalipse 17, de 11 a 14. O que é que significa? É o 8º rei? Existe o 8º rei, sim ou não? Não. Não existe o 8º rei. A Bíblia diz que ele procede dos 7. Se procede dos 7, ele não é um rei. Ele tem o mesmo corpo. Ele tem o mesmo corpo dos 7. É a unificação de quem? Na cabeça da fera tem o quê? 10 chifres. Então esses 10 chifres são todos os poderes políticos e religiosos do mundo inteiro que vai dar a última guerra, fazer a última guerra. O que diz Apocalipse 16, 14? Vamos ler. Apocalipse 16, 14. Rapidinho, já que nós estamos em Apocalipse. Apocalipse 16, 14. Porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eles são o quê? Espírito de demônios. Diz aqui que aos reis do mundo inteiro, todos os reis, as pessoas que estão
de acordo a quebrar o mandamento de Deus, o sábado, está exposto a honrar o domingo como dia de guarda, é formação pelo oitavo rei. É o oitavo rei. Não existe oitavo rei. Tem muitas pessoas dizendo, fazendo a contagem da ferida mortal até agora, achando que esse último líder de Roma que entrou agora será o quê? O oitavo e o último. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Possa ser que a profecia se cumpra com ele? Pode ser que se cumpra com ele. Mas não tem nada a ver na profecia. Meus queridos, que Deus abençoe a cada um de nós que aqui estamos, para que daqui para frente nós possamos ficar mais atentos às profecias. Eu quero dizer uma coisa para vocês, finalizando aqui. Eu fiz questão de assistir o jornal essa semana. E quando o último líder de Roma foi eleito, a mídia toda tomou de conta. Sabe o que foi que veio em seguida? Os grandes chefes de estados, os grandes presidentes de muitos países, mandando a sua homenagem. Mandando a sua homenagem. Você está entendendo bem aqui a história? Isso significa que apoia, significa que está ao lado dele, significa que vai ceder às suas exigências. E eu e você precisamos ficar, atento a isso aí, para que nós não venhamos pego de surpresa. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a igreja. Amém.